Oi, meu nome é Larissa, eu tenho 25 anos e estudo programação aqui na STEP. E Larissa, conta mais sobre você. O que você fazia antes de entrar na STEP? Eu trabalhava com comércio internacional, porque eu morava em Portugal. Trabalhava e estudava relações internacionais e depois comecei a fazer um mestrado em gestão. E no meio do mestrado eu comecei a estudar análise de dados. E eu gostei de análise de dados. E nesse meio tempo entrou a pandemia e eu comecei a ter aulas só online. E acabei ficando com bastante tempo vago. E eu comecei a estudar Python sozinha. E aí eu comecei a gostar daquilo e vi que eu tinha certa facilidade, porque acabava juntando áreas que eu dominava, que tinha muito de inglês, muita de matemática, então eram coisas que eu me sentia confortável em fazer. Aí eu falei, interessante. E aí eu continuei trabalhando, eu trabalho hoje em dia não com comércio internacional, mas trabalho com gestão, que é a parte do meu mestrado, e estudo programação em conjunto. E Larissa, minha consagrada, como é que você encontrou a STEP? Então, como eu gostei muito do mundo que eu estava entrando sozinha, eu quis procurar um curso que atendesse ao que eu queria, que era me aprofundar nos conhecimentos de programação. Então, eu procurei a STEP no Google, na internet, e achei. Foi basicamente isso. E Larissa, por que você escolheu essa área da programação? Para mim, a programação tem uma coisa fundamental, que é principalmente eu poder trabalhar de onde eu tiver computador e internet. Isso, assim, eu já morei em alguns lugares e já viajei em alguns lugares do mundo. Já morei em Portugal, já morei em Montenegro, no sul da Sérvia, e já morei nos Estados Unidos. Então, para mim, ter uma profissão que eu vá receber bem e que ao mesmo tempo me possibilite estar fora, sabe? Não precisar estar preso no mesmo lugar, isso para mim é muito fundamental. A sua compreensão sobre programação mudou depois que você entrou na STEP? Com certeza. Não só o que é cada parte da programação, porque às vezes a gente tenta deduzir, né? O que são as coisas pelo nome que a gente escuta ou pelas pesquisas que a gente faz, mas quando você tem alguém ali, com paciência principalmente, didática, te explicando, isso abre seus horizontes de certa forma. De certa forma não, né? Completamente. E Larissa, fala pra mim, minha consagrada, por que programação é uma profissão tão atraente? Além da possibilidade de você trabalhar de onde você quiser, eu acredito que no futuro todo grande profissional vai ter que entender um pouco de programação. Como qualquer outro tipo de linguagem, a linguagem de programação é a linguagem do futuro. Então, quem se preparar agora já vai chegar lá na frente com uma outra pegada, uma outra visão. Assim como agora todo mundo tem que falar inglês, eu acho que todo grande CEO, todo grande profissional, na verdade, no futuro vai ter que entender de programação. Não para fazer todos terem que fazer tecnicamente, mas até para poder cobrar ou entender as coisas que ele está lidando, entendeu? Entender como funciona a máquina, tudo, os aplicativos, tudo. Né? E para raciocinar melhor, né? Exatamente. Não, fora que a lógica de programação faz o teu raciocínio fluir. Ele fica muito mais fácil, porque quando você começa a lidar com problemáticas e usar a lógica de programação para poder resolver essas problemáticas, então isso te ajuda em todas as áreas da sua vida, não só na programação em si. E Lari, como são as aulas aqui na STEP? As aulas, o que eu posso dizer que foi a experiência que eu tive, eu gostei muito da pontualidade. Então o professor sempre está lá antes da hora e se ele precisar ficar um pouco depois, ele fica na maior disponibilidade do mundo. As aulas são dinâmicas, não é aquela coisa maçante, porque muita gente deve pensar que saco estudar programação, mas era divertido, eu acho que a turma inteira pensava isso. Acabou que no final a galera não se conhecia muito, mas a turma no final já estava unida, então além do professor, foi fundamental os alunos também, que está todo mundo indo na mesma direção, isso é muito legal, a gente se ajuda. O que mais que eu posso dizer? O professor, ele te ajuda não só no horário de aula, o Anderson, que
que foi o meu último professor, ele estava sempre disponível, eu mandava mensagem no WhatsApp para ele, professor, me ajuda nisso, então como é que é isso? E sempre que ele podia, ele respondia, e geralmente respondia rápido, né? Então eu só tenho a elogiar e agradecer pelas aulas. Hilário, foi difícil estudar programação? Zero difícil, porque eles assumem que ninguém tem conhecimento nenhum. Então ele começa literalmente do beabá da programação e vai te ensinando e vai vendo a sua evolução junto com a evolução da turma. Como o professor dizia, ninguém fica para trás. Então não é difícil. Hilário, você acha que programação tem que ser trabalhada em equipe? Com certeza. Como tudo na vida, a programação também tem esse agregado de conhecimento. Então, se você pode fazer tudo, mas você pode ser muito bom numa coisa, você conhece um outro amigo que é muito bom em outra coisa e vocês vão se ajudando. E assim vocês economizam tempo, economizam dinheiro e têm um trabalho muito melhor. Então, acho que tudo, na verdade, todas as áreas da sua vida, trabalhar em equipe é muito melhor e mais eficiente do que trabalhar sozinho. Hilário, você viu algum amigo seu tendo dificuldade durante as aulas? Vi algumas pessoas sim, mas isso não foi um grande problema, porque a pessoa tinha dificuldade às vezes na hora e a dúvida era respondida na hora, ou então nos trabalhos de casa, que tem sempre, e acredito que o professor respondia com a mesma velocidade que respondia as minhas dúvidas. E, inclusive, a gente também criou um grupo paralelo para se ajudar. Além do grupo no WhatsApp da turma, a gente também tinha um grupo nosso, de uns alunos mais chegados, e a gente ia se ajudando naquele grupo. E o grupo existe até hoje. Lari, qual é a diferença que você vê entre estudar na faculdade para estudar na STEP? Eu acho que a principal diferença, ao meu ver, é que hoje em dia a velocidade que o conhecimento muda e se atualiza é muito mais rápida do que a velocidade que era antigamente. Então, como a faculdade tem 4 anos, às vezes quando você está terminando a faculdade, as matérias que você aprendeu no primeiro ano já se tornam obsoletas. E para você mudar a grade de uma faculdade, leva muito mais tempo, é muito mais burocrático do que um curso que você tem ali como manejar de maneira mais rápida. E como é voltado para a área de tecnologia, são pessoas muito mais atualizadas com essa velocidade de mudança do conhecimento em geral. Então, acho que, resumindo, o principal é estar sempre atualizado com essa tendência de mudança. Larissa, fala uma história engraçada que aconteceu aqui na STEP. Enfim... Eu fico até sem graça de lembrar essa história, mas porque foi comigo. Não sei se você lembra, um tempo que estava chovendo muito aqui no Rio de Janeiro. Era chuva atrás de chuva. E aí a internet na minha casa não estava muito firme. E eu estava achando, meu microfone estava ligado e no meu Teams estava lá, reconectando. E eu toda hora caía da aula. E eu achei que eu estava offline. E aí, eu lancei um mega palavrão e todo mundo na aula ouvindo. E eu reclamando que a porcaria da internet estava fora do ar. E aí, quando reconectou, tava todo mundo rindo e falando, isso aí, Larissa, extravasa! No meio da aula. Ninguém tinha mais estrutura para aula nenhuma, né? Aí, enfim, foi só essa pequena vergonha que eu passei, mas foi tudo tranquilo. No final, saí da aula porque a internet caiu de vez. E vi a aula gravada, e passei vergonha de novo assistindo ao meu vexame. Hilário, quem é o seu professor favorito aqui na STEP? Meu professor favorito é o Anderson. Ele tinha uma paciência incrível, uma paciência que nem eu tenho. Porque às vezes a gente tem umas dúvidas que você acha estúpida, mas ele responde na maior boa vontade do mundo, do melhor jeito que ele consegue, e ele está sempre ali disponível para você. Inclusive, eu tirei dúvida depois de ter acabado o módulo com ele, e ele falou, não, a hora que você precisar, pode me chamar que se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Então, é o Anderson. E Larissa, fala uma situação legal que ocorreu aqui na STEP. Assim, o mais legal até hoje foi com um projeto de final de módulo que eu fiz, e eu convidei um amigo meu que também tinha feito um projeto que eu achei sensacional. Então a gente decidiu unir forças e juntar os nossos conhecimentos para poder publicar.
Pô, isso aí prova como programação tem que ser em equipe. Tem que ser em equipe, exatamente, porque tipo, eu era muito boa no front e só que as coisas que eles sabiam eram maiores do que as coisas que eu sabia. Então, uma coisa completou a outra. Então, foi bem legal isso. Poder, como é que eu vou dizer, colocar para funcionar de verdade, tirar do papel, sabe? Então, Lari, esse projeto que você fez com seu amigo foi o projeto final do módulo? Foi. Então você fez esse projeto espetacular com só um módulo. Esse foi o seu primeiro módulo? Foi meu primeiro módulo. Com um módulo, obviamente que assim, a STEP, ela te dá todo o caminho que você precisa para poder alcançar o objetivo X. Só que para você alcançar x elevado a 2, você também tem um pouquinho de esforço pessoal e qualquer coisa que você queira mais, o professor está sempre ali para poder te ajudar. Então, acho que o módulo final, o projeto do final de módulo, ele foi, obviamente, que você aprende em aula, somado ao esforço e somado à ajuda extra que o professor me deu. Tem aqui a página inicial, um rodapé. Se você for sobre nós, você conhece um pouco sobre a empresa. Aí aqui embaixo, missão, visão e valores com o rover. Os serviços, que dá para você escolher qual tipo de serviço você quer e pedir um orçamento. Aqui tem um filtrozinho. Na parte da experiência tem um vídeo institucional. E aí a próxima página é a loja, que tem o mesmo rover. Você clica, leva para uma loja online. E o mesmo serve para todos os serviços da loja. Tem aqui Fale Conosco, você pode escrever e enviar. Um mapa e um HRF para o WhatsApp, para o telefone. E também tem aqui os links das redes sociais, vai para o Instagram. Esse foi um exemplo só. E clicando na logo, volta para o início. Lari, o que você mais gosta aqui da STEP? Além das conexões que eu fiz para a vida pessoal e como networking, que eu acho que isso é fundamental, eu gosto da pontualidade, que para mim é um fator muito importante. Eu gosto das aulas serem online, porque como eu trabalho, eu posso chegar em casa ou então assistir às vezes a aula do meu escritório, já aconteceu. Gosto que o coordenador às vezes fica... Acho que eu não costumo deixar trabalho atrasado, mas eu gosto de ter alguém ali preocupado se a gente entregou o trabalho, não entregou o trabalho, porque às vezes passa despercebido, a gente fica um pouco solto, né? Então ter alguém ali preocupado com isso também é legal. Larissa, você recomenda seus amigos estudarem aqui na STEP? Com certeza, inclusive recomendei já vocês para amigos em Portugal, pela língua, isso torna-se fácil de ser feita e quem me perguntar eu recomendo, porque se eu tô feliz, eu quero que a outra pessoa também esteja. Larissa, você teria alguma dica para pessoas que começarem a estudar programação? Tenho. Eu acho que a pessoa tem que ter em mente duas coisas. Ela tem que sempre estar em busca de se atualizar, porque essa predileção pessoal de se atualizar, buscar conhecimento, nunca pode perder. Ainda mais quando você fala de tecnologia, que é um mundo que está sempre mudando e muda cada vez mais rápido. Se você for pensar 50 anos atrás, o que a gente sabe hoje não tem nada a ver. Então, essa questão de atualização mesmo. E você não ter medo de pesquisar. Porque até um programador experiente, ele não sabe tudo, ele não grava tudo. É impossível. É 1 milhão de coisas que você tem que aprender, então, e você acaba gravando aquilo que você tem mais contato diariamente. A gente não sabe todas as palavras em português, a gente sabe aquelas que a gente usa no nosso dia a dia. Então, você sempre tem que estar procurando, pesquisando, isso não é vergonha nenhuma. Todo mundo faz isso e é assim que as coisas funcionam. Lari, fala pra mim, qual linguagem de programação você acha mais fácil para começar a programar? Apesar de não ser uma linguagem de programação, ser uma linguagem de marcação, eu acho que o HTML é um excelente primeiro passo.
para te dar aquele primeiro contato e você começar a ver as coisas pelo menos ali a acontecerem. Então seria HTML. Hilário, quais habilidades você adquiriu estudando aqui na STEP? Para mim a principal foi como montar um planejamento usando também o fluxograma. Até pela área que eu trabalho hoje, que é a área de gestão, isso agrega conhecimentos que se juntam para, imagina, para otimizar o que eu faço hoje em dia. Então eu posso pegar o que eu aprendo na STEP, que no caso foi o fluxograma, e aplicar no meu trabalho que eu tenho agora. Então eu achei bem útil na prática e muito rápida, sabe? Para além do que eu vou usar o fluxograma no planejamento da programação, obviamente. Mas isso de imediato foi a habilidade que eu mais gostei. Hilário, as aulas aqui na STEP mudaram alguma coisa na sua vida? Eu posso dizer que a partir das aulas a minha mente se abriu para novas áreas de conhecimento. Porque como a gente tem que estar sempre pesquisando, só as aulas não são o suficiente, mas eu digo não as aulas da STEP, na vida eu acho que se você se limitar a 2 horas, esquece. Você vai colher aquilo que você está plantando, então você tem que saber que você tem que se dedicar mais do que só o tempo de aula. Então eu acredito que como a aula me levou a pesquisar, a ir atrás de novas coisas, isso abriu a minha mente para coisas que eu nem imaginava que estaria disponível ali para absorver. Hilário, você tem algum plano futuro relacionado à programação? Tenho sim, eu quero seguir para a área de empreendedorismo, quero abrir uma startup de tecnologia e vai começar com a criação de sites e depois softwares e aplicativos e tudo ligado a esse mundo. Hilário, que conselho você daria para os futuros alunos da STEP? O conselho é não perca tempo, não deixe para amanhã, porque o amanhã já está aqui. Então, quanto antes você começar a se dedicar 150% do seu potencial, mais rápido você vai atingir o seu objetivo. E aproveite todas as ferramentas que o curso te dá, aproveite todo o mundo de conhecimento que o Google te dá, aproveite tudo que está ao seu alcance para poder sair na frente nessa corrida. Hilário, como aproveitar de melhor forma as aulas aqui na STEP? Não falte às aulas, dê o seu máximo para poder conseguir acompanhar as aulas, porque elas ao vivo você consegue tirar suas dúvidas na hora. Saiba que tem à sua disposição as aulas gravadas e principalmente faça os trabalhos, pratique sempre que você puder, porque só a prática vai fazer aquilo se tornar normal para você. Imagina que você está aprendendo inglês, você lê um livro que ensina o verbo to be e você só vai ser falante de inglês quanto mais você falar inglês. Então com a programação é exatamente a mesma coisa. Você só vai se tornar um programador quanto mais aquilo estiver presente no seu dia a dia. Então, pratique. Mais do que tudo, pratique. E por que você acha que as pessoas não começaram a estudar programação mesmo sabendo a importância dela para o futuro? Eu acho que a programação, para quem não sabe, para o leigo, parece um mundo muito distante. Primeiro que programação, as pessoas acham que é aquela coisa de filme que o cara fica lá o tempo inteiro e também. Mas a questão é que não é algo muito distante. Você não precisa ser um mestre do inglês, um mestre da matemática para poder fazer isso. Obviamente que se você tiver esses conhecimentos facilita um pouco, mas pessoas comuns com conhecimento do 2º grau do ensino médio conseguem botar programação em prática. Então acredito que muita gente não comece porque acha que é uma realidade muito distante da sua, quando na verdade, como qualquer coisa na vida, é só praticar. Então, acredito que seja por isso. Se a gente vai conseguir o nariz, estamos juntos.